Oi pessoal, estamos aqui no Refúgio Ecológico Caimã, direto do Pantanal, para fazer mais um programa para vocês. Eu estou aqui com o Rogério. O Rogério é um grande apoiador, faz parte aqui do Projeto On-Safari desde que a gente fundou o projeto. E ele também é o coordenador do Plano Nacional do Lobo-Guará pelo ICMBio. Rogério, o que existe hoje em dia em termos de projetos de conservação do lobo-guará, que é um animal que a gente falou aqui no último programa? A gente tem a iniciativa de conservação das espécies ameaçadas dentro do ICMBio, elas caem dentro de um plano de ação nacional. Então esse plano de ação, eles definem quais são as diretrizes de conservação de cada espécie. O que a gente vai fazer de forma prioritária. Com base nisso, a gente vem reestruturado as ações de pesquisa e conservação para a espécie, avaliado qual que é a situação dela. Hoje o lobo-guará em todo o Brasil é considerado uma espécie vulnerável na lista de ameaçados. E aí, entre essas ações, a gente acaba elencando o que é mais necessário, né? Então, dos principais problemas do lobo-guará é o conflito com o ser humano. Então a gente tem realizado um projeto na região da Serra da Canastra, em Minas Gerais, que tenta atingir, né, esse problema, resolver esse problema e usar como modelo para isso ser replicado em outros lugares. Então, por exemplo, o que a gente tem feito lá é construído galinheiro, uma coisa simples, né, mas que de acordo com a cultura, as tradições locais, pode vir a ser uma coisa complicada, mas que ao longo dos últimos 7 anos tem funcionado 100% e com isso, na proteção da criação, e com isso a gente acaba evitando que os lobos sejam caçados, né, por uma retaliação à criação. É mais ou menos o mesmo problema que a gente tem com a onça aqui no Pantanal, né? Que alguns fazendeiros de vez em quando caçam a onça, em retaliação a onça está predando no rebanho deles. Exatamente. É a mesma coisa lá na Canastra, que as pessoas locais caçam o lobo por estar predando lá, principalmente o problema é as galinhas, né? Exatamente. Acho que só muda a dimensão, né, da criação e do predador. Mas o problema é o mesmo, e dentro desse contexto, o que é importante é a questão da educação, né? Não só na base, né, com as crianças, com os jovens, para começar a mostrar que o lobo não é mau, né, que o lobo ele se torna um aliado do produtor rural a partir do momento que as pessoas começam a entender que ele é um semeador, né, tudo que ele come, né, as frutas que ele come, ele dispersa semente, ele come rato, cobra, e aí ele se torna um aliado do produtor. Então o trabalho de educação, né, que a gente começou a fazer através desse projeto Sou Amigo do Lobo, ele coroa isso, ele mostra para as pessoas o quanto o lobo é importante e o quanto é bom ter o lobo vizinho, amigo, né, do lado deles. Legal. Queria aproveitar aqui, a gente tem um patrocinador em comum aqui no Projeto On-Safari e no projeto do Rogério lá na Canastra, que é a Tetra Pak, e com material reciclado vocês usam essas placas de material Tetra Pak reciclado para fazer os galinheiros, né? Exatamente, a Tetra Pak ela vem trabalhando em diversas frentes, né, do nosso trabalho. Eu acho que essa parte do conflito, né, então a Tetra Pak cede o material para a gente revestir o galinheiro, né, as placas que evitam que o lobo tenha acesso visual às galinhas, e também no material que a gente trabalha nas escolas, né, com toda a parte reciclável, né, então a gente começou a implantar essa questão da reciclagem, da destinação de tudo que a gente tem, transformação de tudo que a gente tem a partir desse material da Tetra Pak. Eu acho que um outro conceito que a Tetra Pak implantou, tanto aqui no Projeto On-Safari, quanto no Projeto do Lobo, e até mesmo com um projeto com o peixe-boi na Amazônia, foi a produção de bichinhos de pelúcia de cada espécie, né? Então, no caso do On-Safari, a gente doaram para o projeto 1000 oncinhas de pelúcia que a gente distribui para as crianças na região. Normalmente é o melhor brinquedo que a criança tem, e isso cria um apego grande entre a criança e a espécie, né? Então fica difícil para o pai chegar à noite e falar: eu cacei uma onça, porque o filho já desde criança tem um apego grande com essa espécie. A mesma coisa com o lobo. Com o lobo foi uma experiência interessante. A gente trouxe o lobinho de pelúcia para dentro da nossa estratégia de educação. E aí o lobinho, ao entregar para uma criança, a gente falou para ela que aquele lobinho ia ser o primeiro lobinho que ela ia cuidar na vida.
né? Então a partir daí ela se torna responsável não só por um lobinho de pelúcia, mas como um símbolo pelo lobo-guará no ambiente onde ela vive. Então isso tem sido, a gente tem colhido as histórias dos pais, das crianças que receberam lobinho, e é muito interessante ver essa relação que as crianças já começam a despertar com o lobo-guará a partir do lobinho de pelúcia. Legal, Rogério, obrigado pessoal, muito legal falar aqui não só de onça, não só do Pantanal, mas de ecoturismo em geral no mundo inteiro. A gente já fez vários programas sobre a África, agora falamos de outros bichos brasileiros, um bicho que começou a aparecer, ou pelo menos a gente começou a ver aqui no Pantanal, que é o lobo-guará, mas que tem especialistas trabalhando especificamente nessa espécie em outros lugares do país. Obrigado pessoal, obrigado Rogério, e a gente se vê no próximo programa. Um abraço e até lá.